1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Hoje nós vamos ministrar baseado no tema: quem ama, vive equilibradamente. Repitam comigo. Diga: quem ama, vive equilibradamente. É comum ouvirmos na vida a dois, na vida do casal, a seguinte expressão: ele é desequilibrado, ela é desequilibrada. Na minha casa não há equilíbrio financeiro. Outros dizem: na minha casa não há equilíbrio emocional. E outros chegam até dizer: na minha casa falta equilíbrio espiritual. O desequilíbrio tem tomado conta da vida conjugal, da vida familiar. O desequilíbrio emocional tem feito pessoas brigarem no trânsito, tem feito pessoas viverem com os nervos à flor da pele. Enfim, o desequilíbrio, principalmente emocional, tem levado a brigas no lar e fora dele, tem levado pessoas a matarem e a morrerem. Tudo isso por falta de equilíbrio. Será que o equilíbrio deve fazer parte da vida conjugal? Será que o equilíbrio deve fazer parte da vida familiar? Será que o equilíbrio deve fazer parte da vida social? Digo-vos que sim. É importante vivermos uma vida equilibrada em todas as áreas. É muito bom ter a vida equilibrada emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, socialmente. Porque Deus não nos fez para vivermos desequilibrados. Eu fico realmente maravilhado quando eu vejo aqueles artistas, os saltimbancos, andando realmente sobre um fio e demonstram um grande equilíbrio. Pessoas andam em cima de um muro fino e demonstram grande equilíbrio. Pessoas sobem e descem, até mesmo em cima de uma prancha, surfando, e demonstram grande equilíbrio. Será que a pessoa pode dominar uma prancha em alto mar? A pessoa pode dominar o equilíbrio em diversas situações? Será que ele também não pode dominar o seu equilíbrio emocional? Será que ele não pode também ter equilíbrio financeiro? Será que ele também não pode ter equilíbrio espiritual? Tudo isso nós vamos poder ver na aula de hoje e saber que é possível viver uma vida equilibrada. Repitam comigo, diga: eu posso viver a minha vida
equilibradamente. Se você tem certeza disso, aplauda a Jesus. Por que devemos ter a nossa vida equilibrada? Por que devemos viver equilibradamente? Sabe por quê? Porque nós temos uma só vida. Não estamos em uma partida competitiva de videogame. No videogame, passamos de fase, ganhamos vida, temos uma, duas, a depender do jogo, acumula-se 7 vidas ou até mais. Mas na vida real, não na vida do jogo, do games, temos uma vida só. E precisamos viver muito bem essa única vida que temos. Devemos, pois, ponderar cuidadosamente sobre a maneira como estamos gastando a nossa vida. A verdade é que cada dia você gasta um pouco da sua vida. Cada dia que passa, você vai gastando um pouco dela. Um dia, essa vida não terá mais o que oferecer. Um dia ela não terá mais tempo. Um dia ela não terá mais força. Porque cada dia que você vive, você vai gastando da vida que você tem. Eu vou gastando da vida que temos. E isso é um fato. Todos os dias gastamos um pouco da nossa vida. Com que você tem gastado a sua vida? Quanto você tem de saldo para viver? Quanto eu tenho de saldo para viver? Temos que saber viver. E viver muito bem a nossa vida. E viver equilibradamente a nossa vida. Porque cada dia não é mais um. Cada dia é menos um. Nós contamos errado. Nós amanhecemos o dia e dizemos, graças a Deus, mais um dia de vida. Mas na verdade não era para ser contado assim. Era para ser contado diferente. Era para ser dito bem assim, graças a Deus, Senhor, hoje menos um. Porque é isso que está acontecendo comigo e com você. Cada dia que passa é menos um dia de vida. Menos um dia de vida. Cada dia que passa é mais um dia próximo da eternidade. Estamos verdadeiramente em uma contagem regressiva. Amém? Essa é uma verdade que não dá para mudar. Não tem como mudar. Jesus disse bem assim que nós não temos a capacidade de prolongar 1 hora sequer no curso da nossa vida. Já pensou se eu pudesse a cada dia acrescentar mais 1 hora? Eu teria mais dias, mais anos, mais tempo. Mas não posso. Não podemos. E o que devemos fazer? Devemos viver a nossa vida equilibradamente. E isso faz toda a diferença. A maneira equilibrada que vivemos, volto a dizer, ela faz toda a diferença no nosso bem-estar. Se você quer ter saúde, viva equilibradamente. Se você quer ter paz, viva equilibradamente. Se você quer realmente ter comunhão com Deus, tenha equilíbrio espiritual. Então, faz total diferença viver uma vida equilibrada. Porém, se vivermos equilibradamente, temos paz, temos saúde física, temos saúde mental e temos saúde espiritual.
O desequilíbrio, ele causa realmente a falta de paz, ele causa a intranquilidade, ele causa doenças físicas, causa também doenças mentais. Eu estou falando de desequilíbrio. O desequilíbrio causa doença mental e também doença espiritual. E também existe a morte espiritual. Então, por isso, precisamos cuidar da nossa vida espiritual e tê-la equilibradamente, porque a pior coisa que tem é uma pessoa morta espiritualmente. Ela está viva fisicamente, mas morta espiritualmente. E isso também atinge, claro, a vida conjugal. O equilíbrio e o desequilíbrio podem atingirem a vida conjugal. E nós temos que normalizar a nossa vida conjugal para que ela esteja equilibrada. Por quê? Porque um casal que vive equilibradamente vive feliz. A felicidade do casal está no seu equilíbrio de vida. Quando o casal vive equilibradamente em todas as áreas, aquele casal, aquela família, ela é feliz. Mas o que fazer? Como fazer? Para que fazer? Para se viver uma vida equilibrada. Parte primeiro do princípio. E o princípio que nós precisamos realmente entender é o princípio que rege a vida. Repita comigo, diga: a vida é controlada por leis. Já notaram isso? Que a vida, ela é controlada por leis. Existem leis que controlam a vida. E nós temos que realmente entender isso. A Bíblia traz esta revelação, traz. Quebrar as leis acarreta em vários sofrimentos e perdas. Antes de nós questionarmos o que aconteceu e por que está acontecendo na nossa casa, no nosso casamento, devemos nos perguntar primeiro: qual foi a lei que eu quebrei? Qual foi o desastre que eu proporcionei ao meu casamento, à minha vida familiar, ou até mesmo à minha vida social? Aonde eu estou agindo desequilibradamente para que isso esteja acontecendo. De repente, o problema conjugal é um desequilíbrio emocional. Ou pode ser um desequilíbrio financeiro, se é na área financeira. Ou pode ser um desequilíbrio espiritual. Na verdade, tudo o que nos acontece é porque houve uma infração a alguma lei. Alguma lei foi quebrada. E é bom nós entendermos isso. Que se o universo é regido por leis, o universo, a natureza, ela é regida por leis. Há tempo para a semente de feijão, por exemplo, germinar. Ela não germina fora do tempo. Há um tempo que ela vai morrer, germinar, para dar fruto. Ela obedece. A semente de feijão obedece à lei que já foi estabelecida pelo Criador. Para todas as coisas, o Criador, o eterno Deus, ele estabeleceu leis. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: nós somos controlados por leis. Aplauda Jesus por isso.
Vamos ver um exemplo bíblico. Adão. Todos conhecemos a história de Adão e Eva. Quem não conhece? É muito difícil um cristão, ou até mesmo uma pessoa não cristã, não conhecer a história de Adão e Eva. Veja, Adão, ao ser criado, fisicamente perfeito. Adão foi criado fisicamente perfeito. O que não havia no Éden antes do pecado. Uma vez que Adão fisicamente foi criado perfeito. O que não havia? Doenças e morte. Não havia. Encontramos na Bíblia Adão doente? Não. Antes do pecado, Adão criado fisicamente perfeito. Mentalmente perfeito. Adão era mentalmente perfeito. As suas faculdades mentais estavam em harmonia. Harmonia com Deus, harmonia com a natureza, harmonia consigo mesmo, harmonia com a sua mulher que Deus o deu. Antes do pecado, ele era perfeito fisicamente. Antes do pecado, Adão era perfeito mentalmente. Antes do pecado, Adão era perfeito, e Eva também, socialmente. Interessante, né? Havia harmonia com os animais. Havia realmente aquele estado sociável de vida equilibrada. Havia equilíbrio. Havia equilíbrio físico. Havia equilíbrio social. Havia equilíbrio mental. E havia equilíbrio espiritual. Espiritualmente, Adão também era perfeito. Desfrutava de uma excelente comunhão com Deus. Vida espiritual abundante. Todo entardecer, Deus o visitava. Deus descia do céu e vinha fazer uma visita àquele casal tão perfeito. Tão perfeito. Espiritualmente eles eram perfeitos. Socialmente eles eram perfeitos. Mentalmente eles eram perfeitos. E fisicamente perfeitos. O pecado entrou. Desequilibrou tudo. O pecado é quebra de lei. Transgressão é pecado. E a transgressão é a quebra de alguma lei. Eu disse que nós somos controlados por lei. E Deus deu uma lei para Adão, mas Adão infringiu, juntamente com a sua esposa Eva, e causou desarmonia, desequilíbrio. Dali então, a vida física de Adão já não foi mais a mesma. O pecado destruiu a harmonia. Veio o desequilíbrio. O pecado destruiu a harmonia. E observe que aquele desequilíbrio cometido por Adão, por ter transgredido a lei única que Deus tinha proferido,
Deus não deu um decálogo de leis para Adão, uma lei só. E essa uma lei foi quebrada. E aí veio o desequilíbrio. Adão já não era fisicamente mais perfeito. É possível que agora a doença tenha tomado conta do corpo do Adão? Sim, porque a consequência vemos nos dias de hoje. E aquele que tinha sido feito para não morrer, agora a morte passou a ele e a todos os homens. E a Bíblia esclarece dizendo que todos pecaram. Em Adão todos nós pecamos. Aquele desequilíbrio trouxe a penalidade, doenças e morte para a humanidade. A faculdade mental de Adão foi atingida. E, consequentemente, também a nossa. Quando Adão comeu do fruto proibido, diz que foi-lhe aberto os olhos, o entendimento. E o que aconteceu com a mente de Adão, que era uma mente perfeita? O que aconteceu com a tua e a minha mente, que foi feita também uma mente perfeita, e mais semelhança de Deus? Ela se encheu de maldade. Eles tomaram conhecimento do bem e do mal. Então, Adão passou a ser maldoso. Eva passou a ser maldosa. Isso desequilibrou a vida mental deles. E por fim de toda a humanidade. Ei, nós costumamos achar que uma pessoa desequilibrada mentalmente é uma pessoa que sofre de transtornos psiquiátricos. Nem sempre. Existem muitos desequilibrados mentalmente que não têm transtornos psiquiátricos, mas são desequilibrados mentalmente. Por quê? Porque a sua mente acumula um cesto cheio de maldades. São muitas maldades acumuladas. E observe que o que desequilibrou a mente de Adão foram as maldades. Não foram doenças do nível de transtornos psiquiátricos. Não, foi a maldade. A maldade tomou conta da mente de Adão. E, consequentemente, também a nossa. E a vida espiritual. A vida espiritual de Adão agora não foi mais a mesma. Por ter quebrado a lei, Adão passou realmente agora a não ter mais aquela comunhão que ele tinha com Deus. Deus o deixou, já não o visitava mais, e socialmente os animais sentiram isso. Não sei, não posso explicar. Talvez, imaginação. Os animais sentiram o cheiro do pecado e se afastaram deles. Só sei que a harmonia social com os animais, que eram também os habitantes da terra naquela época, não houve mais. E socialmente também nós não somos legais. Temos desequilíbrio social. Somos sociáveis, mas não comungamos socialmente como deveria. Não vivemos socialmente como deveria. Há muita imparcialidade social no relacionamento humano.
Existem aqueles que não se dão com o vizinho, existem familiares que não se dão um com o outro, há litígio na família, há litígio social. A verdade é que há um desequilíbrio social muito grande. E isso atinge também a família, o casal. E sem falar, né, do grande transtorno espiritual que aconteceu com Adão, que ele morreu espiritualmente. Adão morreu espiritualmente. Adão vai recuperar sua vida espiritual no nascimento do seu filho. É lá no nascimento do seu filho, do seu terceiro filho, que ele vai recuperar a sua comunhão com Deus. E a gente nota, pelo relato bíblico, que a vida de Adão espiritual dá um fôlego diferente, dá um impulso diferente, depois do nascimento do seu terceiro filho em destaque. A quebra de leis leva a viver a vida desequilibrada. Cuidado com a quebra das leis. Seja na área qual for. Um lar que vive desequilibrado emocionalmente terá conflitos, terá brigas, terá discussões, terá ciúmes, terá inveja. E a Bíblia diz que o amor não pactua da quebra. O amor não pactua da quebra das leis. Interessante, né? Nós apontamos o amor apenas como um sentimento. Mas o amor é uma escolha. Eu escolho amar. Eu escolho amar. Eu decido amar. Mas o amar não é de uma forma sentimental apenas. É de uma forma racional. O amor, ele é racional. Ele está no coração, mas também está na cabeça. Para vivermos uma vida equilibrada, precisamos equilibrar as 4 áreas que equilibram a nossa vida. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga bem assim: nós temos 4 áreas que precisam viver continuamente equilibradas. Aplaude a Jesus por isso. Quais são essas 4 áreas? Preste atenção, porque isso faz bem para a sua saúde espiritual, emocional, faz bem para você. Todos temos. Não existe um ser que não tenha essas 4 áreas. Todos temos. Então, nós temos a primeira área, o corpo. Repitam, digam, corpo. Nós temos a segunda área, é as emoções. Diga, emoções. A terceira área é a mente. Diga, mente. E a quarta é o espírito. Temos 4 áreas. Essas 4 áreas, elas regem a nossa vida. Todo ser humano tem essas 4 áreas. E o que acontece de bom é quando essas áreas estão equilibradas. Quando você está bem fisicamente, quando você está bem emocionalmente, quando você está bem mentalmente, quando você está bem espiritualmente, você está equilibrado. Essas 4 áreas, elas precisam estar equilibradas. Elas causam transtornos e prejudicam
a outra área quando uma está deficiente. Não precisa as 4 estarem deficientes. Basta uma área só em deficiência para prejudicar. Como, por exemplo, quando uma pessoa não está bem emocionalmente, seu físico sente? Sente. Sua mente sente? Sente. Seu espírito sente? Sente. Bastou não estar bem emocional. Quando uma pessoa não está bem espiritual, o físico sente? Sente. As emoções sente? Sente. A mente sente? Sente. Não precisa estar as 4 áreas desequilibradas para a pessoa ter problemas no seu casamento, na sua família, na sua vida. Não precisa. Basta haver um desequilíbrio em qualquer uma das áreas. Por isso, é necessário que nós venhamos manter as áreas de nossas vidas, que são 4, equilibradamente. Quais são as áreas? Vamos tentar organizar. Mais alto, diga: o corpo, as emoções, a mente e o espírito. Não foi à toa que Jesus disse bem assim: santificai-vos, corpo, alma e espírito. Observe que aqui a única coisa que a gente abriu foi tirar realmente um ponto da mente e colocar emoções, para ampliar. Mas Jesus disse que é para estar em equilíbrio exatamente essas áreas. Quais são? Corpo, alma e espírito. E eu coloco as emoções. Por quê? As emoções fazem parte da alma. Quando vivemos equilibradamente, vivemos realmente felizes. Quando vivemos desequilibradamente, há realmente uma infelicidade muito grande. Essas 4 áreas estão inseparavelmente unidas. Não dá para separar. Não dá para o espírito andar só. Não dá para o corpo andar só. Não dá para o corpo viver sem emoções. Não dá as emoções estarem soltas, sem corpo. Quem está me entendendo? Você não tem emoções fora do corpo. Você não tem o seu espírito fora do seu corpo. Então, são inseparáveis. Essas 4 áreas estão unidas. Quando quer que uma área sofra algum problema, as outras serão automaticamente afetadas. É verdade. Quando uma pessoa não está realmente bem emocionalmente, isso vai refletir no espírito e vai refletir também no corpo. Nós sabemos que a ansiedade, que é um problema da alma, que é um problema das emoções, atinge em cheio o corpo. Sabemos que a depressão atinge o físico porque primeiro atingiu as emoções, atingiu a alma. E automaticamente passa a atingir o espírito. Então, qualquer desequilíbrio causa transtorno. Veja um exemplo simples. Quando machucamos um dedo, que efeito tem na nossa mente? Você machuca o dedo, bateu o martelo, bateu o martelo no dedo. Sente alguma coisa na mente? Sente ou não? Claro que sim. Claro que sim. O indicativo da dor é na mente. O indicativo da dor não é no espírito.
Então, quando machucamos o dedo, quando quebramos uma perna, quando realmente acontece um acidente e precisamos realmente passar por cirurgia ou coisas mais, isso atinge a mente, atinge as emoções, atinge. Então, observe que eu tenho que viver equilibradamente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Repitam, diga, eu tenho que viver equilibradamente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Preste atenção nesse outro exemplo. Quando recebemos um telefonema na madrugada, dizendo que um parente veio a óbito, isso causa reação no corpo? Sim ou não? Claro que causa. As suas emoções sentem aquilo. Houve um desequilíbrio por causa da notícia. A notícia veio e desequilibrou emocionalmente. Recebe na madrugada uma notícia, olha, fulano morreu. Aquilo causa um impacto. Aquilo causa uma dor. Aquilo tem um reflexo nas emoções, na mente, no espírito e no corpo. Tem pessoas que quando recebem uma notícia como o falecimento de alguém, ela passa mal. Então essas 4 áreas que você tem, deve ser bem cuidada. E principalmente no casamento. A gente ouve Deus dizer e temos dificuldade no interpretar. Jesus diz assim, vigiai. E aí nós damos uma interpretação diferente daquilo que é para ser feito. O que é que eu devo vigiar? As minhas emoções. O que é que eu devo vigiar? A minha mente. O que é que eu devo vigiar? O meu corpo. O que é que eu devo vigiar? O meu espírito. E o que é vigiar? É estar em estado de alerta. É estar em estado de alerta. Eu tenho que estar em estado de alerta com as minhas emoções. Porque as minhas emoções podem causar desequilíbrio ao meu espírito, ao meu corpo e também à minha mente. Tenho que estar espiritualmente equilibrado. Por quê? Porque se eu tiver espiritualmente desequilibrado, as minhas emoções vão sentir. Eu vou perder o ânimo pelas coisas de Deus. Eu não vou me animar. Aonde está o ânimo? Nas emoções. O ânimo está onde, pastor? Não é uma coisa que está ali em cima da mesa? Não. O ânimo faz parte das tuas emoções. Ele se aloja exatamente ali nas emoções, como a tristeza, como o medo, como a alegria. E isso pode afetar a alma, a mente, pode afetar o espírito, pode afetar o corpo, pode, causando o quê? Um desequilíbrio. Amém? Outra coisa, outro exemplo. Quando perdemos a paciência com alguém, como é que ficam as nossas emoções? Quando você perde a paciência com alguém, você fica tranquilo? Calminho? Quando você perde a paciência com alguém, houve um desequilíbrio emocional. E isso pode trazer uma consequência terrível. Por isso, você precisa viver equilibradamente. Aonde? Com especialidade. Em casa. Em quê? No relacionamento familiar. Principalmente em relacionamento marido e mulher. Porque quem ama, vive equilibradamente. Eu não posso ser um desequilibrado para a minha mulher. A minha mulher não pode ser uma desequilibrada.
Quando realmente nós temos desequilíbrio, achamos assim, a minha mulher ficou louca. Ela não está com transtornos psiquiátricos, está com transtornos emocionais. E isso pode atingir o físico, pode atingir a mente, pode atingir o espírito, pode. As pessoas podem ficarem doentes, sim. Lembre-se, Adão não tinha doença antes do pecado. Adão não tinha problemas de emoções antes do pecado. Mas, depois que Adão pecou, a mente de Adão encheu-se de maldade. E a mente cheia de maldade dá desequilíbrio emocional. Imagina uma pessoa mentalmente desequilibrada, cheia de maldade. Ela vê pecado onde não tem, ela censura de todo mundo. Se é marido e mulher, ela censura do marido, ele censura da esposa, ele censura dos filhos, ele vê pecado onde não tem. Ele imagina coisa que não há, por causa de quê? Por causa do desequilíbrio mental. A Bíblia não fala à toa que nós devemos ter a mente de Cristo. Se a Bíblia diz que é para você e eu termos a mente de Cristo, é porque a Bíblia está certa. E diz assim, tenham a mente de Cristo. Por quê? A mente de Cristo é equilibrada. A mente de Cristo não sofreu o dano que a mente de Adão sofreu. Você está vendo a diferença? A Bíblia diz, por um homem entrou o pecado e a morte passou a todos, por Adão. Adão teve um desequilíbrio mental, emocional, físico e espiritual. Jesus não teve nenhum desequilíbrio. Por isso, o seu nome está acima de todo o nome, e por isso, todos que invocam o nome do Senhor serão salvos. Amém? Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. Se você estiver pensando em outra coisa, repreende-se aí que a sua mente está desequilibrada. Já não consegue se concentrar. Então, observe isso. Qual a diferença de Adão para Jesus? Está nisso aí. Jesus não pecou. Por não ter pecado, Jesus foi vitorioso. Espiritualmente, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Aponta-me algum desequilíbrio emocional de Jesus? Não tem. Aponta-me Jesus doente? Não tem. Por quê? Porque Jesus viveu equilibradamente. Amém? Aponta-me algum transtorno relacionado a Jesus e a sua família? Não tem. Não tem. Se houve algum irmão de Jesus diferente dele, é porque eles não tinham a mesma resistência que Jesus tinha. Não tinha. Então temos que ter realmente esse equilíbrio para termos o nosso casamento saudável. Sim. O que faz o casamento saudável? É o dinheiro? Não. É bom o dinheiro. É um sinal de que a vida financeira é equilibrada. Mas do que adiantaria a pessoa ter dinheiro e não ter as emoções equilibradas? Então, o que é que faz um casamento ser saudável, feliz? Quem ama, vive equilibradamente. A mulher ama o marido, é obrigação dela viver no equilíbrio. O marido ama a sua esposa, é obrigação dele viver no equilíbrio. Se os dois viverem no equilíbrio, aquele lá vai muito bem, obrigado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém me entende? Qual o segredo? Viver equilibradamente. E para viver equilibradamente, o que é que precisamos fazer? Não quebrar princípios. Simplesmente isso aí.
somos governados por leis. Para não viver desequilibradamente, temos que guardar as leis, porque ao guardarmos as leis, elas vão nos dar equilíbrio. Tem gente, por exemplo, que fala demais, guarda a lei, quebra a lei do silêncio. Quando cometemos algum pecado, isso aqui é mais um exemplo. Quando cometemos algum pecado contra Deus, o que é que o nosso espírito sofre? Culpa, irmã, isso mesmo. Culpa. O nosso espírito sofre culpa. Vem um sentimento de culpa. Isso prejudica a mente? Prejudica a mente. Automaticamente neutraliza as emoções positivas? Sim. Aí a pessoa fica desanimada, a pessoa fica triste, a pessoa perde a autoestima, porque as emoções boas, elas desaparecem. Aí vem a tristeza, vem a melancolia, vem as emoções negativas. Então, quando pecamos contra Deus, sofremos, causa algum problema? Sim, no espírito. E atinge a alma, a mente e as emoções? Sim, atinge. Claro que atinge. Então, devemos viver uma vida equilibradamente. Em todas as áreas. Na nossa área física, quando comemos demais, temos um desarranjo intestinal, temos uma infecção intestinal. Bastou comer demais, ou bastou comer alguma comida que o organismo realmente não se dá, a gente sofre. Sofre. E isso atinge as outras áreas? Atinge. Puxa, comi uma coisa e me deixou mal. Também as suas emoções sofrem. Também a sua mente sofre. Também o seu espírito sofre. Então, temos que viver equilibradamente. E em casa não é diferente. Porque amamos. Se eu amo a minha esposa, eu tenho que ser um equilibrado para ela. E não desequilibrado. Um iracundo, um contencioso, um briguento, um ciumento, um cheio de ódio, um cheio de raiva, de ira. Isso está afogando a minha vida no mal e eu estou complicando a vida dos outros, porque os outros são obrigados a me suportar. Eu não digo nem aceitar, mas a me suportar com esse desequilíbrio emocional e às vezes espiritual e às vezes mental da minha vida. Eu tenho uma observação para você. Quando temos problemas com as pessoas, o que é que sentimos? Angústia mental. Quando temos problemas com as pessoas, relacionado à emoção, nós desencadeamos angústia mental e afeta a nossa disposição física e afeta também a nossa disposição espiritual. Não tenho vontade de orar. Veja o que você fez para tirar o equilíbrio. Veja o que você fez que desequilibrou a sua vida, que agora você não tem vontade de orar. Então, alguma coisa desequilibrada está. E isso pode ser na emoção, isso pode ser realmente até na mente, afetando a mente, porque a angústia, ela afeta a mente. Uma pessoa que guarda ódio, ressentimento, mágoa, isso afeta a mente, afeta o espiritual, afeta o físico. O que devemos fazer para viver uma vida equilibrada? Para concluir, o que é que nós devemos fazer?
Muito bem. O casal que se ama deve obedecer às leis. O que devemos fazer? Pronto. Obedece à lei do teu físico. Obedece à lei emocional. Obedece à lei espiritual. Obedece às leis. É simples. Se você não quer ouvir, o que é que deve fazer? Se você não quer ouvir, o que é que você deve fazer? Não falar. Não falar. Mas tem gente que é desequilibrada emocionalmente. Ah, não, eu não guardo desaforo para casa. Não, mas eu falo mesmo. Não, eu falo mesmo. E aí quebra o pau. A vida conjugal realmente vai ser minada. O respeito entre a relação entre marido e mulher vai perder. Por que vai perder o respeito? Por causa do falar. E o falar inadequadamente. Tem mulher que não mede as palavras, tem homem que não mede as palavras, fala um monte de bobagem e causa o quê? Desequilíbrio. Qualquer desequilíbrio é uma lei quebrada. O desequilíbrio só existe porque existe lei quebradas. Não quebrou a lei, não desequilibrou. Na área física, obedeça às leis físicas. O corpo tem limites e regras. Será que uma pessoa dirigir com sono é agradável? Será que uma pessoa dirigir com sono ou alcoolizada, ela coloca a vida dela em risco e a vida dos outros? Sim ou não? Então, obedeça às leis físicas. Dormir, comer, correr, brincar, exercitar, obedeça às leis físicas. Se você quer ter um corpo saudável, obedeça à lei do seu corpo. Tem gente que vai para a obesidade e depois fica naquela. Mas o que é que eu faço? O que é que eu faço agora para perder esses quilinhos a mais? Devia ter obedecido à lei lá atrás, não é? Lá atrás devia ter obedecido à lei. Fechado a boca, pesado, colocado realmente na balança o que vai comer, não comer tudo. Então, observe. O nosso corpo tem limites e regras que precisam ser obedecidos. As emoções também têm. Se você não gosta de ouvir, não fale. Mas tem aquele que presta os ouvidos para ouvir qualquer coisa e não tem condições emocionais para isso. Não tem estrutura emocional para isso. Então, observe, cada um deve se conhecer. Você conhece o limite das suas emoções. Todos nós conhecemos. Não existe um que não conheça. Você sabe até onde você pode suportar. Você sabe até onde você aguenta. Então, se você sabe até onde você aguenta, não provoque. Não provoque uma reação. Tem pessoas que são desequilibradas. Elas realmente não têm condições de suportar e desequilibra. Aí o que é que acontece? Desastre. Confusão, briga, ataque, violência, agressividade. Então, conheça os seus limites. Obedeça às leis mentais. Ouça, por favor. Ansiedade, depressão e outros é um desconforto mental. A ansiedade não é no coração, é na mente. Toda pessoa ansiosa é um desconforto na mente. Examina o coração, tá bom. Examina os rins, tá bom. Examina todos os órgãos, tá bom. Mas a mente não tá boa. E eu não estou falando de cérebro, eu estou falando de mente. Quando a pessoa, por acaso, tem um foco, uma trombose cerebral, por exemplo,
O neurologista vai tratar do cérebro. Mas agora tratar da alma, da mente, é diferente. É diferente. Então as pessoas têm ansiedade por causa realmente da sua mente. Pensamentos acelerados, pensamentos negativos, não para realmente de pensar, a mente não para um segundo. Então isso é um desequilíbrio. Isso leva a pessoa realmente a viver mal socialmente, viver mal espiritualmente, viver mal conjugalmente. Leva a viver mal. Então obedeça às leis, porque ansiedade, depressão e outros é um desconforto mental. E obedeça às leis espirituais. Essas são as principais. Poxa, porque passamos por cima da lei de Deus? Deus é que sabe tudo ao nosso respeito. Foi Ele que nos fez. Ele é que tem o caminho certo para nos colocar. E Deus nos coloca no caminho certo através da sua palavra. Não é através do que nós achamos. Se queremos viver dias bons, se queremos ter um espírito saudável, se queremos ter a mente de Cristo, se queremos ter as nossas emoções de uma maneira que elas nos agradam, porque se a tua emoção não te agrada, vai agradar aos outros? Se o teu jeito de ser não te agrada, vai agradar aos outros? Observe, se eu tenho esse problema, que eu não consigo me agradar, eu vou agradar aos outros, irmãos? Eu não tenho como agradar aos outros se eu não sei me agradar. Eu não posso realmente ter equilíbrio com as pessoas se eu não tenho equilíbrio comigo mesmo. Quem ama, vive equilibradamente. Aqui fica um ensino profundo para o marido, para a esposa, para os filhos, para a família. Quem ama, vive equilibradamente e não desequilibradamente. Então, temos que obedecer às leis espirituais, porque estas são as leis da vida. As leis espirituais são as leis da vida. Todos que obedecem à palavra de Deus têm vida em si mesmo. Jesus disse, a minha palavra, ela dá vida em si mesmo. Se nós queremos ter vida saudável, vida abundante, como o Senhor prometeu, nós precisamos obedecer à Bíblia, a palavra de Deus. E quando falamos de vida realmente abundante, não está relacionado a simplesmente no físico. Eu vou ter uma vida abundante, Deus não vai me deixar morrer tão cedo. A pior coisa que tem é a pessoa morrer mal. Emocionalmente mal, espiritualmente mal, mentalmente mal. A pior coisa que tem é uma pessoa morrer desequilibradamente. Desequilibrada nas suas emoções, desequilibrada no seu espírito. Aí é a pior coisa que tem. Muitas pessoas estão aí, depressivas, doentes na alma, doentes no físico e no espírito, nem se fala, devido ao desequilíbrio que ela pratica na quebra das leis. Mantenha a sua vida equilibrada. Fuja daquilo que é transgressão. A pessoa realmente foge do guarda de trânsito porque está sem a carteira. Foge do guarda de trânsito, comete a irregularidade. Acha melhor fugir do guarda de trânsito do que em casa pegar a carteira, atrasar a viagem. Não, prefere cometer as irregularidades. E isso vai acostumando e leva a pessoa a viver uma vida desequilibrada. Aí ela já tem o que é errado como certo. Quando nós temos o errado como certo, estamos prestes a morrer e não sabemos.
Estamos prestes a nos sucumbir e não sabemos. Então, em nome de Jesus, mantenha a sua vida equilibrada, a sua casa equilibrada. Não é mais tempo de pais crentes aceitar os filhos fornicando dentro da própria casa. Oh, glória a Deus, meu filhinho engravidou a menina dentro da minha cama. Oh, glória. Glória o quê? Isso é pecado, desequilíbrio espiritual. Isso é chamar o inferno para dentro de casa. Quem está entendendo? É chamar a maldição para dentro de casa. Então temos que dar um freio. Não, aqui não. A Bíblia diz que na minha casa não entra pecado. Então não entra pecado. Não entra. E acabou a história. Isso é equilíbrio. Não, a minha vida é equilibrada. Lá em casa todo mundo faz o que quer. Ah, está equilibrado. Eu nem ligo. Está equilibrado o quê? Tem nada equilibrado aí. Nada equilibrado. Está tudo desequilibrado. Se todo mundo faz o que quer, todo mundo manda. A cama é para todo mundo dormir. Os de fora e os de dentro. Então, tem nada equilibrado aí. O equilíbrio há quando há a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Conclusão. Uma vida conjugal equilibrada não surge por acaso. Isso é verdade. Ela surge através de um esforço. Ela não surge por desejos ardentes ou por mágica. Não. É um esforço. Você tem que renunciar, como disse Jesus. Renuncie a si mesmo. Renunciar o quê? Suas emoções. Se suas emoções têm lhe feito pecar, renuncie a ele. Renunciar o quê? Aos pensamentos. É a mente que é suja. É a mente que não vale nada. Renuncie a essa mente suja, profana, que não vale nada. E coloca na tua cabeça a mente de Cristo. Amém? É aquilo, amado. É a tua vontade de comer, é a tua gula que tem prejudicado o teu corpo. Pô, não adianta tomar remédio, não adianta fazer isso, fazer aquilo, porque é através da determinação que a gente chega ao equilíbrio. É através da determinação. Eu determino, vou viajar o tempo todo em 80. A minha emoção quer que eu leve a 120. Eu vou obedecer a minha emoção ou a minha razão? Eu tenho que obedecer a minha razão, ao meu equilíbrio. Amém? Tem gente que se emociona até dirigindo. Está num carro e daqui a pouco ele acha que está num foguete. Perde a vida. E depois, oh Deus, por que não me livrou? Deus vai dizer, não, imprudente foi você. Negligente foi você. Irresponsável foi você. Porque você estava num carro e achou que poderia estar num foguete e queria voar. Então, o segredo para uma vida abençoada, para um casamento abençoado, para um relacionamento conjugal abençoado, é viver equilibradamente. Não através dos desejos, tá? Não são os nossos desejos e as nossas mágicas que vão resultar em uma vida equilibrada. Não, o que vai resultar em um casamento equilibrado é planejamento. Amém? E não é apenas planejamento financeiro. É o planejamento emocional. As palavras que eu vou dizer para minha esposa têm mais valor do que as que eu vou ouvir. O que vale mais não é o que eu vou ouvir, é o que eu vou dizer. O que eu vou dizer é que vai realmente valer mais. Porque elas vão sair da minha cabeça, vão sair das minhas emoções. Elas vão estar carregadas de amor ou de ódio. E quem sabe muito bem sou eu. Quem fala é quem sabe muito bem se aquelas palavras estão carregadas de amor ou de ódio. Amém?
Então, o que você fala indica o seu sentimento, indica a sua emoção. Quantos entenderam? Digam amém. Se coloque de pé aplaudindo Jesus.